Em 1966, o novelista Thomas Cullinan publicou The Beguiled, que até hoje não recebeu no Brasil uma tradução. Embora este seja o único romance de sua autoria que foi adaptado para o cinema, ele volta a ganhar interesse por conta de uma nova versão dirigida pela Sofia Coppola. Assim como em Seu Estranho que Nós Amamos, há também um interesse que foi resgatado diante da versão de 1971, que foi dirigido pelo Don Siegel e protagonizado pelo Clint Eastwood, que também recebeu o mesmo nome. Isso se dá porque desde o último Festival de Cannes, no qual foi exibido em competição, a imprensa tem, de certa forma, discutido em relação à visão que há por trás de cada obra. Muitos apontam que O Estranho que Nós Amamos, da Sofia Coppola, prestigia uma perspectiva feminina diante do contexto que é encenado, enquanto a versão original contém, talvez, um direcionamento um tanto machista. É uma afirmação que penso não ter procedência, porque a versão de 71 segue não datada e não corrompida por uma ideologia de época, enquanto a de 2017 se nega, de certa maneira, a ser um filme feminista. A própria Sofia Coppola não reconhece o seu filme dessa maneira. São dois filmes que se movem a partir da mesma premissa e que têm desdobramentos muito parecidos. Mas é claro que, por se tratar de obras conduzidas por artistas com perfis tão diferentes, é claro que o tom, algumas escolhas se darão de maneiras totalmente opostas. Estamos aqui no sul, em Louisiana, exatamente em plena Guerra Civil, e há como centro um soldado chamado John McBurney. Este soldado é um inimigo, até mesmo apelidado de Barriga Azul, e ele foi gravemente ferido em uma das pernas. Ele acaba sendo resgatado por uma garotinha que vivia em uma escola que é gerenciada pela Miss Martha, interpretada pela Geraldine Page. Só há mulheres nesse estabelecimento, além, claro, das duas personagens citadas, há outras 3 alunas, uma professora e uma escrava. Mesmo que o McBurney seja claramente encarado ali como uma ameaça, essas mulheres acabam seguindo preceitos religiosos e tratando deste homem. No decorrer da sua recuperação, acaba se estabelecendo ali um interesse sexual por esse personagem, que acaba se apropriando um tanto desse Éden que se forma em torno dele. Essa versão original de Estranho que Nós Amamos, que o próprio Don Siegel já havia declarado ser o filme favorito que ele dirigiu, acabou sendo prejudicado um pouco pelas estratégias de lançamento estabelecidos pela Universal. Ele foi vendido como um filme de ação típico protagonizado pelo Clint Eastwood, o que acabou, de certa forma, decepcionando quem estava indo ao cinema esperando um novo Dirty Harry e fracassando comercialmente. O que ele melhor faz aqui é a encenação dessas tensões sexuais, que são até mesmo explícitas, além, claro, do destaque que é dado para Miss Martha, que tem um passado ali incestuoso, que acaba, de certa forma, sendo refletido neste homem que está surgindo na sua vida, que muito lembra o seu irmão. How long does it take you, ma'am, to get to know someone? To get to know me? We'll never find out. You won't be here that long. Já a versão da Sofia Coppola tem como protagonista o Colin Farrell, como o McBurney, e a Nicole Kidman como a Miss Martha. A primeira modificação crucial que ela estabelece em O Seu Estranho que Nós Amamos é de limar a personagem da escrava negra. No entanto, essa ausência é justificada logo no prólogo, em um diálogo ali que mostra que essas mulheres que vivem nessa mansão escolar foram totalmente abandonadas, não há ninguém ali para que possa prestar algum tipo de auxílio a elas. Elas precisam prosseguir com a sua rotina e também lidar com as tarefas domésticas desse espaço. Há também esse risco diário de se viver em plena guerra civil. Qualquer homem ali pode
invadir a redoma que elas estão vivendo e violá-las ali de maneiras horrorosas. We ask for your protection over our school and we pray that we will be kept from harm throughout the night. Amen. Há também no elenco coadjuvante a Kirsten Dunst e a Ellen Fanning, mas todos ali estão agindo em conjunto, não há exatamente interpretações aqui que tem um destaque individual. O que casa perfeitamente com essa proposta da Sofia de criar esse coletivo feminino, né, diante de um homem que é encarado ali como um objeto. A Coppola, inclusive, faz bom uso do Colin Farrell. Ele é um personagem muito mais cafajeste do que o do Clint Eastwood, fazendo com que O Estranho que Nós Amamos, de 2017, tenha ali em sua primeira metade um tom de ironia, de humor bem fino. Os flertes, por exemplo, acontecem em cenas de refeições, como aquela em que o McBurney tem uma torta de maçã ofertada, com uma dizendo que foi preparada, com a receita da outra, com frutas colhidas por outra e assim vai. I hope you like apple pie. Is that my recipe? It is. A Sofia Coppola recebeu o prêmio de melhor direção no último Festival de Cannes, sendo a primeira mulher a conseguir tal feito em talvez mais de meio século de festival. No entanto, eu diria que os seus méritos estão concentrados muito mais em escolhas da equipe técnica do que necessariamente em planos nos quais ela consegue evocar algum tipo de discurso. Em tempos de digitalização, este filme foi rodado integralmente em película. E é importante destacar isso porque estamos em um espaço que é iluminado somente com lamparinas, com velas, o que faz com que seja necessário um controle muito rígido em termos de uso de equipamentos de iluminação. Só para comparar, no original, toda vez que há um zoom em um personagem, você percebe que há uma granulação na imagem, que é decorrente justamente dessa condição de se filmar com pouca luminosidade. O que para mim torna essa versão inferior à de 71 é certo recato da Sofia Coppola. Aqui podemos dizer que a Sofia inclusive se tornou uma cineasta mais madura, contida, uma vez que ela não recorre, por exemplo, a subterfúgios musicais para estabelecer algum tipo de emoção, para que elas sejam enfatizadas. Ainda assim, a segunda metade da narrativa decepciona por decisões em antecipar algumas informações, por não explorar muito bem a inversão de autoridades que existe no espaço e por até mesmo não se permitir a encenar algo muito crucial que vai transformar o McBurney em uma outra pessoa. De qualquer maneira, são duas versões que podem ser apreciadas com um pouco de distanciamento em relação a essas comparações que estabeleci e que também se completam justamente por essas distinções de intenções que há tanto da parte do Don Siegel quanto também da Sofia Coppola. Bring me the anatomy book. Can I get you anything? Give me the key. You know I'd get in trouble for that.